Oi, galera, tudo bem? Então, meu nome é Pamela Araújo, sou professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o substantivo, né? O substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, o substantivo vai ser aquilo que vai nomear coisas, tá? Bem tranquilo de entender, não tem nada a ver com adjetivo, porque cada um tem a sua característica, tá? Eles podem ser flexionados em gênero, masculino, feminino, número, singular e plural, e grau, diminutivo, aumentativo, tá? Então, a definição de substantivo você já sabe, e você já sabe quais são os processos que o substantivo vai passar, né? Pode passar. Tipos de substantivo, né? Como os substantivos são classificados? A gente viu essa revisão, né, sobre essa classificação de substantivos nessa última aula agora, e eu consegui trabalhar isso com vocês bem, né? Eu acredito que ninguém esteja com dúvidas, mas se tiver, eu acredito que vai conseguir suprir, sanar essa dúvida agora, que a gente vai dividir e vai explicar etapa por etapa, tá? Temos 9 tipos. Quais são esses tipos? Próprios, comuns, simples, compostos, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, tá? Então, o substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma forma, da mesma espécie, de forma genérica. Então, o que seria uma forma genérica? Uma forma normal de falar, né? Um comum, pessoa, gente, país, lugar e por aí vai, tá? O substantivo próprio são grafados com letra maiúscula e são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Então, são aqueles substantivos que eu trabalho com letras maiúsculas, tá? Brasil, São Paulo, Maria. Os substantivos simples são formados apenas por uma palavra, né? Aí eu tenho qualquer substantivo, casa, carro, bolsa. O composto já tenho mais de uma palavra. Aí temos de exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor. O concreto designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Aí temos de exemplo, menina, homem, cachorro. Substantivo abstrato são aqueles relacionados a sentimentos, estados, qualidades e ações. Beleza, alegria, bondade. Primitivo, como o próprio nome indica, são aqueles que derivam de outras palavras. Minto, são aqueles que não derivam de outras palavras. O primitivo ele não vai derivar, ele vai estar ali como palavra principal e a partir dela surgirá o outro que se chama derivado, ok? Então temos de exemplo como substantivo primitivo, casa, folha e chuva. O derivado são palavras que derivam de outras, igual eu acabei de explicar. Temos aí casarão, que é o derivado de casa, folhagem, que é derivado de folha, chuvarada, que é derivado de chuva. E temos os substantivos coletivos. Os coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Exemplo, flora, que é um conjunto de flores, álbum, conjunto de fotos, colmeia, conjunto de abelhas. Então, só vamos fazer uma recapitulação aqui rápida. Eu não sei se vocês vão recordar, mas eu expliquei para vocês que às vezes o meu substantivo comum ele tem mais de uma classificação. Por quê? O meu substantivo comum, por exemplo, casa, ele pode ser considerado como substantivo comum, que é o de praxe, mas também pode ser considerado um substantivo concreto, porque naquelas dicasinhas, sabe, para ser de uma forma mais fácil de você entender. O substantivo concreto é aquele que você toca, né? Que você sente, que você consegue entender de fato que você está segurando, né? Eu explico assim para ver se vocês conseguem entender melhor. Então,
casa também pode ser um substantivo concreto. Mas, olhando também numa outra classificação, casa é casa, né? Então, ela também pode ser considerada um substantivo simples. Então, se eu for fazer a classificação de casa, eu poderia dizer que casa é substantivo comum, substantivo simples e substantivo concreto. Então, só para vocês terem uma noção, que às vezes a minha classificação de substantivo, ela não se relaciona a uma só, ela pode se relacionar às outras. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí, pensando nessa questão dos gêneros, eu expliquei no vídeo que fala sobre adjetivo, sobre as questões de biforme e uniforme, né? Aqui acontece da seguinte forma. Os biformes apresentam duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Exemplo, professor e professora, amigo e amiga. E os uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino, e eles são classificados em 3, nesse caso aqui do substantivo, tá? O adjetivo não tem essa classificação, só o substantivo que tem. Epiceno, que é a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca, macho, foca, fêmea, tá? Então, o epiceno é mais tranquilo de você entender. O sobrecomum, que é a palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas, por exemplo, criança. Eu não falo o criança ou a criança, eu falo criança, né? Que pode ser relacionado somente para o masculino ou para o feminino, tá? Então, eu posso dizer, ele é uma criança, ou ela é uma criança, que a palavra não vai mudar, vai permanecer sempre a mesma. Então, ela é uma palavra sobrecomum, tá? O comum de dois gêneros é aquele que vai trabalhar com os artigos, tá? Então, é o termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio de artigo que acompanha. Por exemplo, o artista, a artista. E aí eu poderia falar a vítima ou vítima? Não. Vítima é o mesmo caso de criança, tá? Só para vocês não confundirem. Vítima também é sobrecomum. Já no comum de dois gêneros, eu posso utilizar, por exemplo, posso utilizar além de artista. Meu Deus, fugiu a palavra agora, gente. Espera aí que eu vou lembrar dos exemplos. Lembrei, o paraquedista, a paraquedista, tá? Só para vocês poderem tirar essa duvidazinha aí. Já tratando disso, a gente também trabalha com o aumentativo e o diminutivo, né? Aí temos aí um número de substantivos, que eles acontecem no singular e plural. Vamos falar sobre o número, depois a gente fala sobre o grau, tá? De acordo com o número de substantivo, eles são classificados em singular, que é a palavra que designa uma única coisa, pessoa ou grupo, por exemplo, bola e mulher, e plural, palavra que designa várias coisas, pessoas ou grupos, por exemplo, bolas e mulheres. Então, é bem simples de entender isso aqui. Já o grau dos substantivos se dividem em aumentativo e diminutivo. O aumentativo, o processo é o seguinte: palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Então, temos aí o analítico, que é o substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Então, o meu analítico no aumentativo, eu tenho que colocar a palavra grande, tá? O sintético, a gente já faz alteração na palavra. Substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Por exemplo, casarão, tá? Então, a diferença do analítico para o sintético é que o analítico eu vou utilizar a palavra grande e o sintético eu acrescento o ão no final da palavra, beleza? Já o diminutivo acontece no mesmo processo de analítico e sintético, só que indica diminuição, né? Aí temos no analítico substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, né? Exemplo, casa pequena. E sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, por exemplo, casinha. Então, vocês sabem que a diferença do aumentativo para o diminutivo é que o aumentativo analítico é aquele que vai usar o grande e o sintético o ão. Já no diminutivo, o analítico vai usar o pequena e o inha, no sintético, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas informações. Ah, tá.
Então, pessoal, tem que ficar ligado nessas questões que eu vou colocar na prova de vocês, para que vocês não confundam, tá? Então, tentem fazer o máximo de anotações possíveis. Podem me procurar para tirar dúvidas, a gente vai tratando disso aí. E eu espero ter sanado um pouquinho dessas dúvidas que ainda ficaram, tá bom? Sobre o substantivo. E qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar, podem me mandar e-mail, podem me ligar, podem me mandar o WhatsApp, que eu estou sempre disponível, beleza? Beijo, fiquem com Deus!